Vibe Mundial FM. Então, vamos aos estudos. A palavra Bíblia tem origem na língua grega, na palavra grega biblion, rolo ou livro, que é um diminutivo de biblos, que significa papiro egípcio, provavelmente por causa do nome da cidade de onde esse material era exportado para a Grécia, Biblos, a atual Gibeil, no Líbano. O papiro egípcio foi o primeiro papel conhecido na antiguidade. Ele era fabricado artesanalmente a partir das fibras de uma planta que crescia em abundância nas margens do rio Nilo. Flexível e mole como um tecido, ele era fixado em uma vareta de madeira e enrolado ao redor dela, produzindo o rolo ou papiro. Por isso, a palavra Bíblia, no começo, significava um rolo de papiro onde se escreveu algo. Então, no começo, todos os textos escritos em papiros eram chamados de Bíblias. Mas a Bíblia que conhecemos hoje, a Bíblia Sagrada, como todos a conhecem, surgiu no ano 393 d.C., a partir de um concílio da Igreja Católica realizado na cidade de Hipona. Nesta reunião, onde vários assuntos da Igreja foram discutidos, os bispos decidiram escolher partes de outros livros e escritos considerados inspirados ou sagrados em um único documento que seria uma espécie de guia para a pregação e para a doutrina. A base desse texto foi o livro sagrado dos judeus, conhecido como Torá, somando-se a ele outros escritos escolhidos entre centenas de documentos de origens diversas, escritos pelos primeiros cristãos. Como a imprensa ainda não havia sido inventada nessa época, essa primeira Bíblia foi escrita à mão e copiada por monges católicos em diferentes mosteiros existentes na época. Como foi formulada por bispos reunidos em um concílio a partir de escritos que eram considerados sagrados, a Bíblia foi, desde a sua criação, considerada também como um livro sagrado. A partir desta sua criação, no ano de 393 d.C., a Bíblia foi sendo alterada ao longo dos outros concílios e das dissidências dentro da própria Igreja Católica e também alterada pelos copistas, dando origem às muitas diferentes versões que conhecemos hoje. Mas, no geral, a Bíblia continua dividida em duas partes, o Antigo e o Novo Testamentos, sendo que a palavra testamento aqui tem o mesmo significado que damos a ela hoje, aquilo que herdamos daqueles que vieram antes de nós. O Antigo Testamento apresenta a história do mundo desde a sua criação e tudo o que aconteceu aos judeus até o século II a.C. Essa primeira parte da Bíblia foi escrita por reis, profetas e sacerdotes do povo judeu. Segundo a tradição aceita pela maioria dos cristãos, a Bíblia foi escrita por cerca de 50 autores, entre os anos de 1500 a.C. e 300 d.C. A tradição cristã afirma que Moisés foi o autor dos primeiros 5 livros da Bíblia, mas a maioria dos historiadores considera que os primeiros textos acreditados como sagrados e que hoje fazem parte da Bíblia foram escritos por dezenas de pessoas de diferentes regiões da Palestina e que foram reunidos pela primeira vez entre o 10º e o 4º século antes de Cristo. O Novo Testamento apresenta a história de Jesus, seus ensinamentos e o que aconteceu depois de sua morte.
Sabemos que quase todos os apóstolos produziram textos sobre a vida e os ensinamentos de Jesus, mas nem todos foram incluídos na Bíblia. Os evangelhos que não foram incluídos são conhecidos como evangelhos apócrifos e foram publicados em diferentes épocas e de diferentes maneiras. A Bíblia não era dividida em capítulos até o ano de 1227, quando o cardeal Stephen Langton os criou. Em 1551, Robert Stephanus decidiu dividir os capítulos em versículos com o objetivo de facilitar a localização de citações e estudos. Na Bíblia, cada documento incluído tem o nome de livro. A Igreja Católica considera em sua Bíblia 73 livros. Já a Bíblia usada pela Igreja Ortodoxa contém 78 livros, 5 a mais que a católica e 12 a mais que a protestante. Segundo a visão protestante, alguns textos não são considerados sagrados, porque foram escritos em uma época em que a inspiração divina havia cessado, porque a sucessão dos profetas não teve continuidade. Mas os cristãos católicos e ortodoxos não concordam com isso, porque Jesus afirma nos evangelhos de Lucas e de Mateus que a inspiração divina se manteve entre os profetas até João Batista. Os livros do Novo Testamento foram criados a partir de 5.000 manuscritos. Através dos séculos, desde o começo da era cristã, por conta de dissidências como a Reforma Protestante, por exemplo, que aconteceu no século XVI, os textos que compunham a Bíblia e também os que não foram incluídos na ocasião de sua criação foram muito estudados e debatidos. Isso explica também porque cada religião tem a sua própria versão da Bíblia Sagrada. Até mesmo o Corão, o livro sagrado do Islã, que os muçulmanos creem ser a palavra literal de Deus, Alá, revelada ao profeta Maomé ao longo de um período de 23 anos, tem diversas partes coincidentes com o que está nos textos encontrados na Bíblia. A inacessibilidade da Bíblia na Antiguidade e na Idade Média resultou na criação de diversas narrativas sobre os personagens bíblicos, criando acréscimos e distorções. A Igreja Católica não podia entregar muitos exemplares da Bíblia por causa das dificuldades de reprodução. Não existia impressão, cada Bíblia era feita à mão pelos monges copistas, como eu já disse. Eusébio Sofrônio Jerônimo, o São Jerônimo dos católicos, traduziu a Bíblia diretamente do hebraico, aramaico e grego para o latim, criando a versão Vulgata. No Concílio de Trento, em 1542, essa tradução foi estabelecida como a versão oficial da Bíblia para a Igreja Católica. Em meados do século XIV, o teólogo John Wycliffe realizou a tradução da Bíblia para o inglês. Após a Reforma Protestante e com a invenção da impressão, a Bíblia recebeu traduções para diversas línguas e passou a ser distribuída sem restrições para as pessoas. De acordo com as Sociedades Bíblicas Unidas, a Bíblia já foi traduzida até 31 de dezembro de 2007 para pelo menos 2.454 línguas e seus dialetos. Martinho Lutero considerava que o amor de Cristo era alcançável gratuitamente por meio da Bíblia. Foi um dos primeiros teólogos a sugerir que as pessoas deveriam ler e interpretar a Bíblia por si mesmas e não por intermédio de líderes religiosos.
O apóstolo Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus, literalmente. Toda a Escritura, não apenas a Bíblia. O apóstolo Pedro diz que nenhuma profecia foi proferida pela vontade dos homens, mas inspirada pelo Espírito Santo, e que os autores de todos os textos sagrados são homens que falam em nome de Deus. Mas os conflitos entre ciência e religião foram, em parte, alimentados pela interpretação literal da Bíblia. Galileu Galilei considerava que a Bíblia deveria ser interpretada a partir do estudo da natureza. Segundo, os escravocratas basearam-se na parte da Bíblia em que Noé condena seu filho Cã e seus descendentes à escravidão para capturar e comercializar seres humanos como escravos. Então, a interpretação livre é um pouco perigosa. Segundo os mentores, a Bíblia não é o único livro sagrado. É uma coletânea de textos inspirados, portanto sagrados, muitos deles retirados de seu contexto original e reunidos com o objetivo de reforçar o poder da Igreja sobre os seres humanos. Uma iniciativa mais política do que religiosa. Os mentores afirmam que os textos que compõem a Bíblia são inspirados por Deus, como todos os outros textos sagrados o são, como os Vedas, como o Tao Te Ching e o Kaivalho. A questão é que na Bíblia esses textos foram reunidos de acordo com a conveniência de uma época. Muitos textos importantes foram deixados de fora, não por não serem inspirados, mas por não serem convenientes aos objetivos da Igreja Católica no momento em que ela foi criada. Os mentores também afirmam que todo o texto inspirado depende da compreensão e da interpretação dos seres humanos. Eles dizem... Eu posso continuar? Eles dizem que a divindade depende Eles dizem que a divindade depende dos humanos para trazer ao mundo material os conceitos da grande realidade e que nós, humanos, só conseguimos compreender uma pequena parte dos conceitos divinos revelados por inspiração. Segundo os mentores, ao se aproximar de qualquer texto sagrado, nós, humanos, precisamos aceitar que não vamos compreender tudo, e que não vamos aceitar tudo, e que vamos questionar o que não compreendemos, e até modificar o que não compreendemos para algo que seja melhor aceito por nós. Eles aconselham aqueles que querem pautar suas vidas pelos textos sagrados que façam isso baseados na busca do equilíbrio. Um texto sagrado não deveria conduzir você a ter atitudes desequilibradas, negativas e destrutivas. Se isso está acontecendo com você, a partir da interpretação da Bíblia ou de qualquer outro texto sagrado, reveja a sua interpretação, porque é ela que está equivocada. Agora vamos aos nossos exercícios musicais, mas eu acho que a gente tem tempo. Vamos ouvir de Hans Zimmer e Lorne Balfe, In the Beginning, no começo. Enquanto escuta, busque compreender que o incriado Ser Supremo e nós, os mentores, estamos sempre buscando uma comunicação com todos os seres humanos. A inspiração não é um dom para poucos. Todos os seres humanos podem ser inspirados. A Bíblia pode ser de grande ajuda, mas o verdadeiro livro sagrado é a presença divina que está aí mesmo, no centro do seu tórax, bem junto ao seu coração. Vibe Mundial 95.